Vamos agora ao item 10. O item 10 é o item projeto de lei da Câmara número 57 de 2010, não terminativo. Altera a consolidação da lei de trabalho aprovada pelo decreto-lei número 5.402, de 1º de maio de 1950, para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Da autoria do deputado Gilmar Machado, relatoria do senador Valdir Raupp. Vou designar a senadora Lícita Mata Doc para que ela possa proferir o relatório. Senhor presidente, trata-se, como Vossa Excelência já destacou, do projeto da Câmara dos Deputados, que tenha como relator o senador Valdir Raupp. Leio o relatório. Nos termos do caput do artigo 61 da Constituição Federal, foi enviado à consideração do Senado Federal o projeto de lei da Câmara de número 57 de 2010, iniciativa do deputado Gilmar Machado, que altera a consolidação das leis de trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 43, para disciplinar o rateio entre empregados da cobrança adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. Por força da aprovação do requerimento 529 de 2010 do saudoso senador César Borges, solicitando a apreciação da matéria pelo CMA, o projeto em tela é submetido a exame por esta comissão. O artigo 1º do projeto repete a emenda do projeto. O artigo 2º altera o parágrafo 3º do Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescenta 6 parágrafos da seguinte forma. A redação do parágrafo 3º é modificada, incluindo-se o valor cobrado do cliente pela empresa a título de serviço na definição da gorjeta. O parágrafo 4º estabelece que a gorjeta destina-se integralmente aos trabalhadores que exercem suas atividades em bares, restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares e serão distribuídas segundo critérios de custeio laboral e de rateio definidos em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O parágrafo 5º dispõe que, inexistindo acordo ou convenção laboral, poderá a Assembleia Geral do Sindicato Laboral, especificamente convocada para este fim, definir os critérios de custeio de rateio recebidas a título de gorjeta. Parágrafo 6º determina que as empresas que cobrarem a gorjeta deverão lançá-la na nota facultada a retenção de até 20% do faturamento correspondente para cobrir encargos sociais e previdenciários dos empregados e anotar na carteira de trabalho e previdência social de seus empregados o salário fixo e o percentual percebido a esse título. Parágrafo 7º estabelece que, na hipótese de a empresa cessar a cobrança da gorjeta, desde que cobrada por mais de 12 meses, essa se incorporará ao salário do empregado, tendo como base médias dos últimos 12 meses, salvo estabelecido em convenção ou acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 8º determina a constituição de comissão de empregados para acompanhamento e fiscalização da regularidade da cobrança e distribuição da gorjeta, cujos representantes serão eleitos em Assembleia Geral convocada para este fim pelo Sindicato Laboral e gozarão de estabilidade durante a vigência do mandato ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 9º fixa a multa a ser paga pelo empregador ao trabalhador prejudicado no caso de descumprimento das determinações previstas no artigo no valor de 2,30 avos da média da taxa de serviço por dia de atraso. O artigo 3º estabelece a vigência da lei estipulada em 60 dias após a data de sua publicação. O autor da proposição justifica sua proposta considerando diversos empregadores cobram dos clientes o adicional sobre a conta e não repassam as gorjetas aos empregados. Também aponta que a decisão do TSE, que caracteriza gorjetas apenas como remuneração, trazem prejuízos aos trabalhadores.
após discussão da matéria na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na Constituição de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, foi aprovado o substitutivo na forma do PLC número 57/2010, enviado ao Senado Federal como casa revisora, ora em análise por essa comissão. No Senado, o projeto foi aprovado em duas comissões, a de Assuntos Econômicos, onde também o relator foi designado para essa matéria, o relator Valdir Raupp, mas não chegou a ser apreciada, tendo sido aprovado o texto apresentado pelo senador Lindbergh Farias. E na CCJ, onde foi aprovado o texto substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço. A matéria será também apreciada pela CDR, Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, e nos termos do artigo 49, 1 do Regimento Interno do Senado, pela de Assuntos Sociais para decisão terminativa. Não foram oferecidas emendas até o momento nesta comissão. Passo a análise, compete à CMA, nos termos do artigo 102-A do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias atinentes à proteção do consumidor. O posicionamento sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa já foi feito pela CCJ. Ao nosso ver, a proposta é pertinente e oportuna. A CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, considera como gorjeta não só a importância dada espontaneamente pelo cliente ao empregado, mas também aquela que for cobrada do cliente pelo estabelecimento na forma de taxa adicional das contas, a qualquer título, cuja quantia é destinada à distribuição aos empregados. Todavia, por não haver sanção prevista na lei, o repasse da gorjeta aos empregados acaba ficando a critério exclusivo do empregador. O que o projeto pretende, objetivamente, é explicitar a taxa de serviço na definição da gorjeta, uma vez que essa taxa já é entendida nessa forma pelo usuário do serviço, embora nem sempre seja repassada ao empregado pelos estabelecimentos. Com essa medida, vai ser possível o controle e a fiscalização do repasse da gorjeta por parte dos empregados, além de viabilizar a cobrança de multas no caso de descumprimento do mandamento legal. No entanto, há disposições no projeto que merecem reparos. O parecer aprovado na CCJ modificou o projeto original nos seguintes aspectos. O percentual de até 20% do valor da gorjeta arrecadada que o empregador pode descontar será aplicado apenas para as empresas inscritas no Supersimples. Para as demais empresas que não são inscritas em regime de tributação federal diferenciada, a retenção será de 33%. Em ambos os casos, a retenção será para custear os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas derivados de sua remuneração. 2. A gorjeta espontânea, quando entregue diretamente pelo consumidor ao empregado, deverá ser declarada e terá os seus critérios definidos em convenção ou acordos coletivos do trabalho, facultada a retenção das empresas para custear os encargos sociais anteriormente referidos. 3. A constituição de uma comissão de empregados para acompanhamento e fiscalização de regularidade da cobrança, rateio e distribuição da gorjeta será obrigatória em empresas com mais de 60 empregados. 4. Previsão de multa no valor correspondente a 1/30 da média da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da categoria. Por entender que todas as alterações acima mencionadas aperfeiçoam o projeto, concordamos com a aprovação nos termos aprovados pela CCJ. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PLC número 57/2010, na forma da emenda substitutiva número 7 da CCJ. Senhor presidente, antes de passar à votação, quero registrar a presença de um grupo de pessoas que representam as categorias atendidas pelo projeto aqui na nossa comissão. Em discussão, o parecer da senadora Alice da Mata. Não havendo nenhum senador sendo que discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam contra.